Então, o Brasil passou aí para a próxima fase, se arrastando em campo. Não, é um pouco de exagero, né, pessoal? Não passou, mas enfim, não está jogando o que poderia jogar, né? Apesar das fotos mostrarem de grande parte de muitos jornais aí também, inclusive o nosso, né? O Neymar em evidência, acho que ele não necessariamente foi o nome do jogo, né? Acho que a seleção está indo com a força do seu coletivo e sem muita expressão dos seus craques, no caso aí o Neymar, né? Mas esse não é o assunto. Independente da Copa, né, o Brasil continua e as coisas estão andando, né? Tem muitas coisas acontecendo. Tem uma nova lei dos agrotóxicos sendo aprovada, aí um projeto, né, de lei, né, que passou na comissão, que é um assunto muito polêmico, né, e que diz respeito totalmente, né, está ligado diretamente ao nosso dia a dia, à nossa qualidade de vida. Os posicionamentos são contrários, né? Há quem diga que o projeto vai ser prejudicial à saúde. Existem pessoas argumentando no sentido de que vai modernizar, né? É um tema muito complexo, bastante polêmico e que está em evidência, né? Outra coisa que está acontecendo aí, enfim, a questão dos juros, né? O Brasil, apesar da Copa, a gente não pode esquecer que tem muitas questões que continuam andando normalmente e elas não param, aliás, às vezes elas se acentuam, né? A dívida pública do estado do Rio Grande do Sul também, né, cresce, que é um outro problema sério, né? Tira toda a capacidade de investimento do estado e isso reflete diretamente na realidade, na situação dos municípios, né? Eu ia falar dos juros, então, os juros no Brasil hoje, pagamos os maiores juros do mundo, né? Quem toma crédito no Brasil, o cidadão, o consumidor que toma crédito, aí ele paga os maiores juros do planeta e isso complica muito, né, a gente fazer com que o país retome a sua atividade, né? Há quem diga que, muitos economistas também digam que essa postura e essa política utilizada pelo governo, ela simplesmente inviabiliza o processo de desenvolvimento econômico. Então, sem contar agora também nas eleições, né, que eu já falei e vou falar bastante nesse tema, a gente tem que começar a destinar um tempinho para olhar para esse assunto, né, sem a gente buscar algumas informações, enfim, começar a se inteirar, né, a estar atento e buscar informações, enfim, conversar com amigos conhecidos, a comunidade, ler jornais, ouvir noticiário político, porque realmente esse é o assunto mais importante que a gente tem pela frente, né? E ele está chegando e a hora chega, quando chegar, não dá para simplesmente ignorar ou deixar de votar, apesar desse descrédito total que passa a política do país, a gente tem que votar, porque se não votar é pior. É uma situação difícil, dura, mas ignorar isso é muito pior, né? Porque se não votar, permanece quem está lá. E quem está lá não vai renovar. E a gente tem que achar um jeito de renovar a política brasileira. E o único jeito é votando. Então, tem que curtir os jogos da seleção, vai ter mais um lance, mas enfim, aproveita para conversar com os amigos, trocar uma ideia sobre política, o que estão pensando, o que ele está olhando, né, quem será o candidato, como é que né, porque essa situação não tem como fugir dela. Se fugir dela é tapar o sol com a peneira, como se diz, né, ou enfiar a cabeça no buraco e o mundo acontecer igual. Então, acho que tem como curtir e já pensar nas eleições, que esse é um assunto muito importante, que está pegando e envolve todos nós, diz respeito à vida de todos nós. Então, vamos aproveitar os jogos, mas já olhar para as eleições também. É isso aí.